Olá, pessoal! Hoje é terça-feira, dia 25, aniversário do meu caçula, está fazendo 5 anos de idade. Então, para comemorar, hoje nós vamos ter aula de geopolítica. Professor, muito obrigada por mais uma aula. Camila, mais uma vez é uma honra, um prazer estar com você. Parabéns para o Biel, Obrigada. que Deus abençoe, que dê muito juízo, né? E que dê muitos anos de vida ainda, que possa dar muita felicidade e alegria. Bom, Obrigada, professor. Hoje nós vamos falar sobre a Argentina e o inferno que está se tornando a Argentina, uma réplica de Cuba. Professor, o microfone é do senhor. pessoal, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pela audiência, pelo acompanhamento que vocês dão a esse canal, principalmente para a geopolítica, né? E hoje vamos falar de um tema bem, né, caliente, mas na verdade, nossos irmãos estão numa fria, né? Mas é um tema muito quente e é justamente sobre a Argentina, o futuro incerto da Argentina. Eu vou antes dar uma pincelada sobre o passado da Argentina, para a gente poder entender um pouco mais o contexto atual, né, conjuntural, político, econômico, social e cultural da Argentina, até porque é uma infinidade de problemas que a Argentina vem enfrentando ao longo do tempo, e isso é uma problemática que impacta não só, de uma certa forma, o Brasil, que tem uma relação bilateral, como também o Mercosul, um bloco econômico criado na década de 90, e toda a América do Sul, né? Bom, todos nós sabemos que a Argentina ela tem uma ideologia e essa ideologia ela vem mesclada, né, por outras ideologias totalitárias do século XX, da década de 20, do século passado, da década de 30, que é o nazifascismo, o comunismo, né? Isso se mesclou dentro da Argentina. A gente tem Perón, né? E Perón foi um grande político também que liderou movimentos sindicalistas e trabalhistas na década de 40 e 50. Depois houve golpes militares e grandes movimentos de rua, enfim. Na verdade, no final da década de 80, 90, sempre havia, né, conflitos, e esses conflitos também eram acompanhados de ditadura militar, enfim, e que acabou acontecendo 30 mil mortos, exatamente, 30 mil mortos. E para a gente poder entender um pouco mais, né, a ideologia ela está na base peronista, na base peronista. E vou falar do kirchnerismo, né, que vem dominando, que dominou pelo menos ao início dos anos 2000 para cá, que na verdade acabou pegando um pouquinho de toda a ideologia peronista, mais uma vez, que é baseada no movimento sindical, no movimento trabalhista, até porque Perón tinha uma certa admiração pelo nazifascismo. E dentro da Argentina, você tem vertentes peronistas. Acho que, na verdade, é um aglomerado, né? Umas dissidências ideológicas e políticas que a gente acaba assimilando com alguns espectros políticos, né? Bom, primeiro, a Argentina, atualmente, ela é rica em minério, né? Grande produtora de carne e cereais, é que nem o Brasil. É uma grande capacidade de commodity agrícola e mineral, né? Até porque o Brasil tem a soja, tem o minério de ferro, tem a carne,
que fomenta o ciclo de commodities. A Argentina, ela não é diferente do Brasil. Bom, quando a gente vai refletir o aspecto econômico, é aí que a gente entra numa freia, né? Aí, os nossos irmãos entram numa freia. Porque a partir da década de 90, pelo menos quando é adotada um modelo cambial que vai até a questão do câmbio flutuante, acompanhado com a meta fiscal e inflação, na verdade você tem um desarranjo do seu modelo que vai acompanhar toda a década de 90 e promove uma crise econômica, né? E a Argentina sempre tem um problema com isso. Sempre tem um problema na questão da sua moeda, que é a principal fonte desestabilizadora de todas as crises que nós acompanhamos, tá? Bom, isso acaba impactando em 2001 as suas reservas de dólares, e essas reservas de dólares acabam impactando, né, a sua moeda, que é o peso argentino, e acontece uma situação até um pouco curiosa, né, que é a famosa, famoso boato que existe por toda a Argentina na questão depois da desvalorização monetária, rumores de que o sistema financeiro, até mesmo o banco, vai colapsar e vai travar a poupança. Então, existe uma grande procura, existe um grande movimento de massa em toda a Argentina, pelo menos em 2001, e quando chega em 2002, você tem um ápice, né, quando o PIB ele cai 10,9% e desemprego alcança 21%, isso em 2001, né, tá? E 2002. Bom, dentro disso, temos a Argentina pedindo empréstimos ao FMI. E o FMI, né, atende o pedido da Argentina e acaba emprestando dinheiro com algumas questões, algumas diretrizes que a Argentina, no início, amargou, e isso acabou aprofundando uma crise, uma desconfiança da população argentina nesse acordo, né, de empréstimo e algumas diretrizes da própria FMI. Bom, em 2003, né, temos as eleições, né, o Néstor Kirchner acaba assumindo a presidência da República. Bem antes existia o empréstimo e também toda a consequência de diretrizes que teve que fazer uma redução de gastos, né, diminuir investimentos na infraestrutura, no sistema de transporte, e que depois, né, também foi impactado também no assistencialismo, até porque existia também um assistencialismo voltado para a população na época. Já com o ministro Kirchner, ele deu continuidade, né, às diretrizes da própria FMI, e pelo menos em 2013 e 2005 a gente tem uma melhora, né, da economia. Isso acaba melhorando a qualidade de vida da população. Existe uma diminuição da pobreza, porque antes com o empréstimo e as diretrizes da própria FMI, você tem um aumento da pobreza, e após um tempo você tem uma redução da pobreza, uma qualidade de vida, que de uma certa forma, até 2006, a renda ela cresce um pouco, né? O emprego volta a ter um crescimento, e entre
nesse período você tem uma leve melhora, né? Quando chega já a partir de 2007, você tem as eleições, você tem a Cristina Kirchner como presidente, ela logo de cara aumenta impostos sobre a importação de grãos. Ela arruma uma quizumba com os ruralistas do parlamento, que tem uma base peronista até muito forte. Como existe uma base peronista muito forte dentro do Congresso, setores peronistas decidem fazer 4 frentes, né? Paralisações, que são paralisações patronais, né, de cidades, de abastecimento de veículos, enfim, entre outras ações, que acabam até impactando o governo, né, nessa época. Bom, dentro desse tempo também você tem um profundo conflito ainda, uma questão diplomática com a Grã-Bretanha, com a questão das Malvinas, principalmente com o setor estratégico da questão do petróleo. Isso acaba impactando o transporte, né, que existe, né, naquela região. E, entre outros, também a questão do Banco Central, que a Kirchner acaba tendo que, né, pedir que o presidente do Banco Central, na época, tirasse 6 bilhões, né, de dólares para poder, pelo menos, conter a crise que havia naquele certo momento. Havia um problema, o presidente, na época, não autorizou, isso deu um desgaste judicial muito forte, e que depois possibilitou que a Cristina Kirchner pegasse esses 6 bilhões, né, de dólares, e dentro desse tempo, né, de ações da Kirchner, ela decidiu perseguir os jornalistas. A imprensa, ela sofreu uma certa perseguição, e os jornais Clarim e La Nación sofrem uma intervenção política do governo populista de Kirchner. Por questões políticas, né? Por certas críticas, por certos desapontamentos, né? E dentro daquele meio havia um cruzamento de informações e que acabou incomodando, né? E o governo, naquele exato momento, encontrou algumas brechas e acabou atacando a imprensa no setor da indústria, né? Do jornal, uma produção de papel, enfim. Toda uma questão. E, no atual momento, né, a gente tem uma Kirchner bem escondidinha, se camuflando com seu poste. Bom, dentro disso, as eleições, né, de 2015 possibilitaram uma mudança no quadro político argentino. Você tem Macri, né, que foi uma grande promessa de mudança, né, principalmente na questão econômica, de alavancamento de reformas. E a Kirchner, ela antes promoveu uma série de gastos e não vigiou com a questão fiscal, né, a meta fiscal, até porque o governo gastou bastante, fez bastante assistencialismo com dinheiro público, e dentre elas, dentro do seu governo, na verdade, né, ela está sendo imputada com vários processos de corrupção. Pelo menos você tem um suborno passivo, você tem concessões de obras públicas durante o mandato, que foi entre 2011 e 2015. Também teve os aliados também presos, né? E que depois vai atingir diretamente a justiça.
tá? Que está pouco sendo atacada pelo governo, até porque existe uma pauta de reforma. Vou chegar lá, tá? Bom, Macri veio com uma promessa de reformas, de amplas reformas, e o povo argentino abraçou. E dentro dessas medidas, né, que pelo menos o povo argentino esperava, não acabou acontecendo. Não acabou ocorrendo. Houve mais gastos, né, houve poucas reformas, não tanto quanto se esperava, principalmente no controle de gastos, né, e aí a meta fiscal, principalmente. Você tem bases do governo peronista, uma oligarquia forte, política, travando grandes reformas, e Macri fazendo algumas concessões políticas, né, e acabou aumentando o gasto, acabou cedendo grande parte da vontade peronista, e o nacional-socialismo dos sindicatos, o nacional-socialismo trabalhista, né, que eu chamo, acaba empurrado nas ruas, porque Macri, com suas reformas, estava impactando os direitos trabalhistas, né, até mesmo previdenciários, enfim, que depois culminou na sua derrota política. Até porque já estava desgastado, havia uma grande comoção de mudança. A Kirchner, que é investigada, ela, nos bastidores, tem um movimento político muito forte, e é justamente a influência do Foro de São Paulo, que é um peso para a política argentina. A Cristina Kirchner, para retomar, né, sua ascensão, a sua volta ao poder, ela faz uma aliança, uma base de aliança peronista muito forte com o Congresso, que acabou alavancando um pouco mais, né, Alberto Fernandes, né, que é o principal, é o chefe presidente, mas a gente também tem um divisor de águas, até porque a população argentina ainda estava insatisfeito com o governo Macri. Até porque a população argentina não teve paciência com as reformas. Macri até pediu que houvesse um pouco mais de paciência, mas não acabou acontecendo. E essa impaciência do povo argentino nas eleições, ela foi completamente demonstrada, e justamente através das eleições que veio o impacto, né, de grandes mudanças, até porque anteriormente o Macri ele decidiu fazer um novo empréstimo, né, pediu ao FMI um novo empréstimo, e a população argentina não estava muito descontente com isso, até porque relembrou, né, 2001, 2002, um período de desgaste político também da época, de um outro governo, e os Estados Unidos aumentou os juros, e na tentativa de salvar a câmbio, o Macri tentou aumentar os juros para poder conter a inflação, só que, infelizmente, como a moeda argentina está completamente desvalorizada, a medida foi pedir dinheiro ao FMI. Até porque a Argentina não tem reservas internacionais. O Brasil já possui. Até porque o Brasil ele sobreviveu, né, a diversas ondas inflacionárias, desde a década de 80, né, com os governos de Sarney, enfim, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, enfim. E o Brasil hoje, diferente da Argentina, possui uma reserva internacional de mais de 320 bilhões de dólares, uma coisa que a Argentina não tem. E esse empréstimo foi justamente a cabeça de Macri. E o desemprego vem crescendo, né? O desemprego vem crescendo, a inflação está subindo, você tem aumento de impostos.
E todo esse problema estrutural da Argentina, ele cresce com uma insatisfação da própria a metade da classe média, né, e de grandes setores também produtivos do país, que acabou depois impactando nas eleições, onde Macri acabou perdendo. Com a vitória, de Alberto Fernandes, os grandes investidores internacionais começaram a retirar seus investimentos. Fluxo de capital, assim como acontecia no governo Macri, ele acabou saindo ainda mais, né? Essa fuga de capital, essa fuga de investimento, ele se acelerou muito mais com as eleições, que acabou colocando o Alberto Fernandes no poder. Tá? Bom, além do agravamento da economia e da fuga de capital, que se agravou ainda mais com a vitória do Alberto Fernandes, ele vem já tendo umas certas medidas um pouco que já conhecidas, algumas medidas autoritárias que já vem acenando desde o período das eleições, que foi justamente um Estado intervencionista, um Estado gestor, um Estado onde tem não só o modo de produção da economia, mas também do controle da informação e de controles estratégicos do país. Então, temos a privatização, a estatização de algumas empresas, você tem expropriação de algumas propriedades privadas, dentre elas o setor industrial, né, 3 empresas do setor industrial, que é o setor automotivo, ele acaba saindo da Argentina e indo para o Brasil. Existe uma especulação de alguns investidores de poder retirar suas empresas, até mesmo seus investimentos na Argentina, por conta justamente do intervencionismo de Kirchner, né, de uma certa forma, através do seu poste, Alberto Fernandes. E agora, com a quarentena, que já bateu o recorde na Argentina, temos um setor completamente parado, estagnado. Você tem medidas que vão crescendo dentro da Argentina e uma tensão começa a crescer, começa a surgir. Né? Você tem uma classe média com medo de que o governo congele preços e salários, o medo de que paralise completamente qualquer tipo de movimentação bancária, principalmente nas poupanças. Você tem empresas privadas praticamente morrendo, né? Por falta de créditos, até mesmo de investimento do Estado para garantir pelo menos o emprego e a renda do trabalhador argentino. Então, Alberto Fernandes, ele, além de expropriar propriedades, além de controlar alguns setores produtivos do país, agora, né, até pouco tempo, ele anunciou a estatização, né, de serviços essenciais, a questão da internet, da telefonia e de TV pagas, principalmente congelando tarifas, até porque para ele os serviços essenciais públicos são esses. Então, você tem uma massificação do Estado no modo de produção. E qual é a jogada de Alberto Fernandes? Com congelamento não, com controle, a nacionalização de empresas de telefonia, de internet e de TV pagas, o propósito é cultura, conhecimento e informação. Imagina, um Estado que detém o monopólio da cultura, do conhecimento e da informação. Pois é.
Já basta a China tendo contrato sobre alguns setores produtivos do país e, de uma certa forma, tendo uma liberdade na Argentina muito forte. E Alberto Fernandes, ele resolve fazer essa jogada de controle sobre as massas, justamente na base, né, do conhecimento, da informação e da cultura, né? E qual a consequência disso tudo? Até 2019, a gente tinha um PIB retraído em 1,5%, um aumento da pobreza em mais de 30%. Pois é. Um desemprego crescente, que está beirando a 20%, e crescendo muito forte. Uma inflação anual que beira 50%, pelo menos os dados são de 2019. Com isso, você tem um impacto na arrecadação. A arrecadação ela é muito baixa, porque você tem aumento de impostos. Esses aumentos de impostos influenciam também no baixo consumo. Você tem uma inadimplência das famílias. Olha a consequência. Olha isso. E também existe uma crise muito forte de alimentos, até porque os argentinos têm encontrado muita dificuldade de encontrar alimentos, de buscar alimentos, até porque também com a sua moeda desvalorizada e os impostos, você tem aumento de juros também, tudo isso acaba impactando no poder de compra da família argentina. Então, além da dívida pública, né, crescente, você tem uma dívida externa, você tem também dentro da Argentina um aceno muito forte para calote. O FMI tem feito algumas cobranças fortes de mudança de estratégias política-econômica, porque as próprias agências reguladoras, as próprias agências que olham o grau de satisfação, pelo menos de devedor ou menos devedor da Argentina, não vê com bons olhos. E a Argentina caiu muito de posição diante das agências que avaliam, né, se a Argentina é fiel pagadora ou não. Tá? Isso acaba impactando também. Tá? Controle de preços, isso já está acontecendo, isso vem crescendo demais dentro da Argentina. Tá? Além do você tem um congelamento, pelo menos congelamento de preços, já está, falei para vocês, congelamento de salários, uma intervenção direta em algumas empresas de não cortar vínculo, né, de não mandar embora, e com a pandemia isso tem agravado muitas empresas, até porque as empresas precisam de socorro, e o governo, de uma certa forma, não tem feito essa ajuda, porque não liberou crédito, enfim, um empréstimo, uma ajuda necessária, que nem o governo brasileiro veio fazendo com as empresas, né, segurando os empregos, segurando as rendas dos brasileiros, coisas que não acontece na Argentina, e também com a fuga, não só de capital, como também a fuga das empresas privadas, você tem um aceno muito forte de um protecionismo, né, de uma série de protecionismos com mecanismos de burocracia que faz com que algumas empresas acabam fixando, não tendo escolha de saída e tendo que sofrer embargos, intervenções do governo na Argentina.
Então, como eu falei para vocês, a classe média argentina é muito crítica e ela está dividida. Pelo menos nas eleições, acabaram elegendo o Roberto Fernandes. Bom, agora, né, com algumas medidas impopulares do Roberto, a própria população argentina saiu de suas casas, pelo menos a classe média e outros segmentos pequenos sociais, saindo para ir nas ruas. E durante um período de quarentena muito forte. E só para lembrar para vocês que o aumento de Covid, de contaminação e de morte tem acontecido na Argentina. A quarentena não vem tendo seus efeitos e a insatisfação da população argentina vem crescendo, principalmente na classe média, uma ala da classe média e de outros segmentos que, de uma certa forma, também equilibrar as eleições, voltando no macro novamente. Então, há uma insatisfação. A fronteira com o Brasil, ela está fechada, completamente bloqueada. Isso, pelo menos os nossos irmãos sulistas estão previamente, né, calmos, mas com um grande temor, com um grande medo, né, que isso agrave ainda mais a Venezuela, né, a Argentina, ela está muito mais presente, até porque a Argentina ela tem se encaminhado, ela tem tido uma queda brusca de sua produção nacional e enfraquecida dentro do Mercosul, até porque o Brasil, ele, de uma certa forma, ele é, por essência e por natureza, líder do Mercosul e uma hegemonia regional dentro da América Latina, que isso eu posso falar depois, né, do papel do Brasil, ou o que deveria ser o papel do Brasil na condução de liderança regional, pelo menos da América Latina, e que pecou feio na questão da Venezuela. A Argentina é um parceiro não só político, mas também comercial. E alguns, né, brasileiros até brincam, né, até fazem comentários sobre a decisão, né, da população argentina da retomada da esquerda, né, quixiriana, do poder, até porque se a Argentina vai mal, aqui no Brasil, a relação comercial ela é completamente fragmentada, tá? Completamente fragmentada. Se isso ficar crescente, o Brasil poderá ter problemas futuros, até porque você tem a migração venezuelana em Roraima e o governo brasileiro decidiu espalhar, né, os imigrantes por todo o Brasil. E se isso se repetir com o governo peronista e kirchnerista acontecer, pode também ter uma migração de argentinos muito forte no sul. Isso, de uma certa forma, pode impactar novamente as relações diplomáticas que existem entre os dois países, que já foi até há muito tempo atrás, vamos assim dizer, região de conflito, né? As duas nações já conflitaram sobre a Bacia do Plata, né? Bom, e algo que eu queria revelar a vocês, né? Como é que a Argentina, em um século, né, até um pouco tempo, há um século atrás, o PIB per capita
era completamente desenvolvido. E hoje, o PIB per capita é completamente pequeno. Isso é um século atrás, o PIB per capita argentino superava de muitos países europeus. Hoje, o PIB per capita dos europeus dá de 7-1. O PIB per capita é argentino. Então, a Argentina ela tem um problema cultural forte, que é o peronismo, em suas diversas camadas intervencionistas. São ideologias que se mesclaram ao longo do tempo, com um certo flerte forte com o nazifascismo, e que acabou incorporando setores e um sindicato controlando a sociedade produtiva da Argentina, que depois fez com que a Argentina ficasse somente baseada no ciclo de commodities, como eu já falei para vocês, que ela é completamente hegemônica nessa questão, pelo menos dentro do seu território, e sempre a água exportadora. Bom, eu espero ter ajudado. E o futuro incerto da Argentina, a gente não sabe. Então, vem se deteriorando ao longo do tempo e pode piorar ainda mais. Isso depende da própria Argentina e da própria população argentina, porque do governo não esperamos nenhum aceno liberal. Outra coisa importante também que eu vou salientar para vocês é que a esquerda culpa as reformas liberais pelas crises que existem na Argentina, mas na verdade não é. Então, o que existe na verdade é um governo não, é um Congresso completamente patrimonialista, um governo muito mais preso a um nacionalismo territorial, diferente do nosso tipo de nacionalismo, que ele é muito mais baseado na conservação dos costumes e dos ritos, da memória coletiva, da literatura, enfim. Deles é uma questão muito mais territorial, muito patrimonialista, como Hegel dizia sobre o Brasil da época, que o Brasil era um tipo de nacionalismo geográfico, e que, na verdade, isso acaba se transferindo para a Argentina, uma certa concepção de nacionalismo geográfico, que a matéria ela faz parte de um corpo, de indivíduos no âmbito nacional, de uma identidade nacional. Só que, na verdade, não é bem assim. Os indivíduos que dão uma identidade nacional, não, na verdade, os recursos. Mas, claro, existe uma delimitação territorial que é bom a gente salientar que tem que ser defendido, mas não idolatrado, como os nossos irmãos têm feito em questões conjunturais ao longo do tempo. Ok? Passa a bola para a Camila aí. Professor, então podemos dizer que... Espera só um minutinho. Vocês se importam? Desculpa. De nada. Professor, então quer dizer que o que está acontecendo na Argentina, existe um real perigo do comunismo estar se expandindo na América Latina, e que se nós não tomarmos cuidado nas eleições de 2022, podemos eleger alguém muito parecido com o atual presidente da Argentina, que poderá trazer os mesmos problemas? Bom, Camila, sobre as eleições no Brasil, eu acho que a gente pode ficar despreocupado, pelo menos com a sociedade brasileira, pelo menos nessa concepção, até porque
grande parte do Nordeste, que era um curral eleitoral de grandes coronéis e caciques políticos da esquerda, vem perdendo território, vem perdendo a consciência domesticada sobre os nordestinos. O comunismo, na verdade, ele é muito mais encarado como uma expansão territorial. E o Estado, na verdade, ele é o grande desestabilizador. Se a gente tem pequenos focos de conflitos regionais dentro da América do Sul, com uma Venezuela completamente fragmentada politicamente, e com isso você tem uma intervenção muito forte da China e da Rússia sobre o petróleo, com a Argentina também concedendo o seu território, os seus recursos para a China, cada vez mais o Brasil ele está sendo comprimido. Pode ver que o Brasil, por ter uma faixa territorial muito grande, ele é considerado um continente, um Estado-continente. E por ser um Estado-continente, não é necessário ser presidente, é necessário também influenciar setores estratégicos, não só eleitorais, mas político-cultural. Então, nós precisamos continuar avançando, nós devemos continuar sempre citando exemplos e sempre resgatando a história dos nossos irmãos vizinhos, para que a gente não repita esse mesmo ato, né? Até porque o Brasil ele tem feito seu papel de reformas que ainda estão lentas, mas que, diferente da população argentina, ainda você tem uma compreensão maior devido a um desgaste institucional muito forte. Então, a base peronista, ela influencia muito não só as universidades, partidos, sindicatos, como também consegue penetrar na consciência argentina. No Brasil, os sindicatos não têm essa penetração total, nem as universidades, principalmente alguns movimentos identitários. Você tem as instituições. Essas instituições são usadas para alguns fins, não só políticos partidários, mas de interesses supranacionais. Então, não só a presidência da República, não só o poder executivo, mas também criar mecanismos de conscientização de massa e um despertamento, pelo menos da sociedade, para que as coisas elas tenham uma flexibilização. Tá? Essa consciência ela precisa existir. Se o presidente da República é conhecido muito mais pela sua fala do que pelas suas ações, e você tem uma mídia completamente focada no seu comportamento, né, do que nos meus modos, então você tem uma sociedade que, através das redes sociais e da internet, ela consegue ter muito mais consciência do seu presidente e consegue ter uma consciência do que é a classe política, a classe artística e outras demais classes, que são classes parasitas dos recursos que a sociedade produz. Então, é muito cedo ainda dizer que o comunismo pode invadir o Brasil, sendo que, se a gente olhar o Estado brasileiro, até porque a gente está dentro de uma social-democracia intervencionista, é um socialismo light, até porque o Estado ele é hegemônico em todo o território nacional, e você tem uma Constituição completamente muito mais com direitos sociais coletivos do que individuais
do ponto de vista da liberdade, né, individual, a propriedade privada ela não é vista como propriedade privada, mas como uma propriedade relativa. E todo esse olhar, a gente precisa entender que a sociedade ela precisa ter um método de transição gradual da concepção política local e que depois vai crescendo em todo o território. E, principalmente, tendo uma percepção também nacional. Há algumas regionalidades, elas são percebidas, né, nos seus âmbitos de agentes locais, que são os próprios indivíduos, e, dentre essas ações locais, você tem o celular. Você tem essa ferramenta fantástica que revela todo o problema que existe dentro do poder central de Brasília, impactando algumas localidades. Esse despertamento local é muito importante, porque movimenta alguns setores, pelo menos das comunidades, de bairro, ou até mesmo de município, até um despertamento político. Então, tem que ser gradual. O que existe é uma instabilidade forte desses países, empurrando o Brasil, comprimindo o Brasil, e fazendo com que o Brasil ele tenha somente medidas administrativas técnicas, econômicas, sempre pensando na sua população, emprego e renda. Mas, em relação à cultura, em relação à literatura, é pouco efetiva. Né? Enfim, existe uma infinidade de problemáticas que a sociedade ela tem despertado. A questão está dentro da base temporal. Estamos dentro de um Estado brasileiro completamente gigante. E a população ela despertou e percebeu que existe um peso sobre ela. A questão é você retirar esse peso sobre a própria sociedade. E você mexer as peças com insatisfações, com movimentos impopulares contra as instituições, mas de uma forma democrática, né, de insatisfação, de falar, enfim, da sua liberdade individual de pensamento, de opinião, as instituições elas criam mecanismos de defesa e se fecham diante dos próprios mecanismos jurídicos e políticos que o próprio Estado detém dentro de um tempo, de uma escalada autoritária que ela foi adormecida, né? Criou um mecanismo de adormecimento sobre a população, mas que agora ela está tendo que criar esses mecanismos legais, mas imorais. Então, o comunismo no Brasil, ele é enfraquecido pelos próprios partidos políticos, mas que, de uma certa forma, ele tem uma certa ascendência no âmbito do ativismo judicial. Então, o comunismo ele é volátil. Como falei anteriormente numa live, o próprio Roberto Campos ele definia o comunismo, na verdade, como um dogma. Esse dogma ele é volátil, ele pode ser político, ele pode ser jurídico, né? Até porque, por ser uma ciência positivista, o comunismo, enfim, tem suas raízes completamente voltadas para o Estado. O Estado sobre o burguês, né? E tentando fazer um resgate social, só que na verdade não é. Então você tem um achatamento das outras camadas e que infelizmente o Estado é o único gigante dessa situação toda. Professor, muito obrigada pela aula. Pessoal, as redes sociais do professor estão aqui na caixa de informações. Vão lá no Twitter dele debater o próximo tema e aproveitem e participem da enquete que ele está fazendo no canal sobre se te ofende ou não o jeito autêntico do presidente Jair Bolsonaro. Eu já participei, então ele aguarda a participação de todos vocês. Professor, Gabriela, muito obrigado. obrigada.
mais uma vez, pela participação. Agradecer ao público que sempre tem participado, curtindo, discutindo, comentando, elogiando, falando, expondo o seu pensamento. E só lembrando também que meu Twitter é Geografia T, e também tem um canal no YouTube, Washington Souza. Se puder se inscrever lá, se puder participar, dando seu joinha, comentando, e publicando, e compartilhando, vou ficar eternamente grato. Tá tudo aqui na caixa de informações, pessoal, nem precisa buscar. Segurou o Ctrl, apertou, já abre a janelinha e é só se inscrever e seguir o professor. Muito obrigada, professor, que Deus o abençoe. Muito obrigada, pessoal. Fiquem todos com Deus.